Boa noite! Chegou segunda! Se é segunda, tem projeto Descoberta do Diagnóstico. Que delícia! E vamos aguardar um pouquinho para o pessoal ir entrando. O Instagram, eita, quase que não sai. E convidando o povo aí, porque hoje a live é quente, viu, gente? Hoje aqui a live é de peso. Sejam bem-vindos. Olha, o nosso convidado já chegou, o Edson. Boa noite, meu maridão. Sempre presente. Boa noite, gente. Haha, que delícia, né? E hoje a gente vai estar falando de um assunto bem interessante, super importante, né? Para realmente as pessoas que buscam uma verdadeira inclusão. E não tem pessoa melhor para a gente conversar do que o Edson. Boa noite, Tati. Boa noite, Dalso Sobolha. Sobolha. No plural, seja bem-vindo. Eu já vou convidar aqui o nosso convidado. Sejam todos bem-vindos, gente. Se eu ficar. Haha, aí. Já? Lógico. Olá, Edson. Boa noite. Boa Boa noite, noite. galera. Que maravilha ter você aqui hoje. Obrigado pelo convite. É uma honra ter você, né? Eu sempre faço as lives com você, toda vez convidada. Eu falei, meu Deus do céu, eu tenho que estar aqui no projeto Descoberta do Diagnóstico, né? Obrigado. Para mim é uma honra estar aqui hoje com você, com seus seguidores, compartilhando um pouquinho da minha história. Eu bati esse papo legal com o pessoal, entendeu? Só aconteceu um imprevisto aqui, que a minha luz queimou, aí por isso que a imagem está um pouquinho escura. Não tem nada, não. A luz, Agora, ela, a internet também que tá fraca, a sua. Não tem como tá, melhorar essa internet, não? tá desde cedo. Hoje resolveu ficar de palhaçada comigo. É sempre assim, né? A gente mais precisa dela. Justamente hoje ela tá toda hora dando uma caída. Mas Não então, vamos deixar isso pra gente, não. com certeza. Com Fazer dar certeza. certo até dar certo. É verdade. Então, Boa eu noite. vou começar. Eu vou começar. Gente, tá ouvindo bem? Olha aí. Agora tá com chiado também, Edson. Fone. Não, não tô de fone, não. É, tem um chiadinho aí. Será que vocês estão ouvindo, gente, esse chiado? Ou é só eu? Parecendo que tem um gato aí na linha. Tem um Melhorou? veado chiando aí. Um pichane chiando aí. Vou sair, vou voltar. Será que melhora? Oi? Se eu sair e voltar de novo, será que melhora? Eu acho, Edson, porque tá ruim, eu não vou conseguir te entender assim, não. Tá, Saia e peraí. mande um convite pra mim de novo. Estefânio, boa noite.
E agora, Lu? Tá me Acho que agora ouvindo? melhorou. Só que eu acho que eu tô muda. Você tá me ouvindo, Edson? Tô te ouvindo. Tá me ouvindo? Tô te Voltou. ouvindo. Eu tava aqui falando sozinha. Eu tava falando e ninguém tava me ouvindo. Vários imprevistos acontecendo hoje. É, Mas a faz internet, parte. a internet continua ruim, mas bora prosseguir aí pra ver. Tá certo, Bora. Stefane. Vou deixar gravada a live. Aí você assiste depois, tá? Isso aí, Stefano. Tati está aqui Então, já, tá? Tati já chegou. Já. Boa Tá noite, ruim, viu, Stefano. Edson? Tá muito ruim. Sua internet. Tá. Mas então, Aí, eu bora já... começar. Eu vou começar a falar, porque eu sempre começo falando para ver se a sua internet vai melhorando aí. Tá? O pessoal tá Tá, me escutando, tá? Então, tá ok. assim, ó, estou muito feliz porque hoje você está aqui com a gente, né? No projeto Descoberta do Diagnóstico. E eu estava falando aqui com o pessoal que foi na hora que cortou, né? Que o seu perfil, né? Existe vida sentado, mas como eu gosto de provocar, eu fiz uma pergunta, né? Existe vida sentado? Então, assim, eu fiz uma pergunta. Será que realmente existe vida sentado? Hoje, no decorrer da live, você vai desmistificar isso para a gente aqui, né? Então, assim, o projeto Descoberta do Diagnóstico, ele foi lançado, criado agora nessa pandemia, né, Edson? Então, assim, na verdade, desde quando Luana nasceu, para quem não sabe, eu tenho uma filha de 14 anos que tem síndrome de Down. E desde quando Luana nasceu, eu dizia que queria fazer algo pelas pessoas com síndrome de Down. Mas eu só dizia, gente, eu nunca fiz nada. O Stefani está aqui dizendo para você não movimentar o celular, Edson. Seu celular está parado? Agora eu parei. É que eu tô sem suporte, aí eu tô segurando. Eu não tenho Ah, suporte ainda. Eu vou sim, tentar ter menos. tá. Mas assim, a Pode falar. internet, eu estou te vendo. Seu rosto está parado para mim, viu? Eu não sei se as pessoas estão conseguindo te ver, mas para mim, seu rosto está parado. Tá sorrindo, mas tá bonito, tá sorrindo. Então, aí, tá vendo? Ele não tá nem me ouvindo. Não, eu tô te ouvindo. Tá me ouvindo? Ah, sim. Então, deixa eu dar continuidade. Então, assim, desde quando o Luana nasceu, eu dizia que queria fazer alguma coisa, mas nunca fiz nada, Edson. Mas aí, com a pandemia, eu queria fazer alguma coisa, né? Na verdade, quando o Luana fez 10 anos de idade, eu escrevi um livro. Nosso bebê nasceu com síndrome de Down, e agora? E com esse livro, eu pude contribuir muito na vida das pessoas, porque eu contei a minha história na íntegra, né? Como exatamente aconteceu. E aí, diante desse livro, eu queria fazer algo mais, mas não sabia como. Mas aí, com a pandemia, Deus me inspirou, e aí surgiu esse projeto, né? Descoberta do Diagnóstico. E cada dia, cada semana, cada história que vem aqui é algo que contribui muito, né? Na minha vida, na vida das pessoas que assistem aqui, que participam desse projeto. E foi assim, foi através desse projeto que eu te conheci, né? Foi através das redes sociais que eu te conheci. Foi verdade. Já encostei, Stefane, Tati, encostei aqui. Não tá mais na minha mão, não. Tá com assessor e tudo aí, hein? É, a Tati tá aí, o Stefane tá me dando mais dicas também. A vivendo e aprendendo, tem que aprender mesmo. Isso aí, galera. Valeu. Mas é isso. Olha quanta coisa a gente tem aprendido, né, nessa pandemia, Edson. Quanta coisa a gente Verdade. tem nos desenvolvido, né? Sim, Autoconhecimento, até essa questão do digital que tá em alta, né? Então, assim, verdade, quanta Lu. coisa a pandemia está Sim, nos beneficiando, né? eu não sei você, mas eu tô aprendendo muita coisa na marra. Muita coisa que eu já deveria ter aprendido há muito tempo e eu ficava enrolando, enrolando, enrolando. A pandemia fez eu aprender na marra. Por ficar dentro de casa, sem poder sair e, né, sem nada para fazer, tive que caçar coisa para fazer e coisas que eu precisava já ter aprendido e não sabia.
a pandemia me fez aprender a amar. Pois é. Não é só você não, comigo é a mesma coisa. A gente tende a procrastinar a vida toda, né? E a pandemia contribuiu muito com isso, É verdade. né? Mas me conta Sim. aí, Edson, eu falei um pouquinho de mim do projeto. Conta aí pra gente quem é o Edson, né? Eu vou começar me apresentando, né? Que eu acho que faltou isso no início. Sim. Para quem não me conhece, poder conhecer um pouquinho. Galera, eu me chamo Edson Ferreira, tenho 28 anos de idade, sou cadeirante há 16 anos, sou idealizador e criador da página chamada Existe Vida Sentada, onde eu sou administrador e divido a parceria com a minha colega Tati, que está aqui nos comentários. E é um trabalho meio ativista, né? Que a gente compartilha informação, conhecimento, troca ideia com amigos que a gente tem conhecido, como o Stefânio, que está aí na live, como a Lu, que me fez esse convite hoje, e várias outras pessoas. E lá a gente compartilha história, informação, tudo relacionado ao mundo das pessoas com deficiência para quebrar um pouco dos tabus criados, dos mitos inventados sobre a pessoa com deficiência. E é mais ou menos isso a minha apresentação, galera. Sim. Edson, a gente está aqui dentro do projeto, né? O projeto Descoberta do Diagnóstico, ele começou quando eu me inspirei para fazer esse projeto. Eu tinha um olhar. Eu queria trazer sempre histórias de pessoas que descobriram o diagnóstico com síndrome de Down. Mas eu fui vendo que eu só colocar síndrome de Down não era algo que era inclusivo, né? Se eu estava buscando fazer a inclusão, eu precisava conhecer outras deficiências. Porque o preconceito precisa sair de dentro da gente, né? Ó, o Stefânio disse que você esqueceu de dizer que é artista. Pois é, Stefânio, grande compositor aí, músico, né? Sou compositor, galera, também. Esqueci esse detalhe. Pois é. Valeu, Então, Stefânio. assim, Stefânio aí dando a força, né? Stefânio é um grande amigo. É um grande amigo que eu tive a oportunidade de conhecer nesse período de pandemia também, que já deu as caras lá na página. Futuramente, se Deus quiser, vai aparecer novamente. E se Deus quiser, futuramente vamos nos conhecer pessoalmente também, já que ele é do Rio de Janeiro, que nem eu. Pois é. E é tão legal isso, Edson. Eu tenho conhecido algumas pessoas, sabe? Que eu conheci pelas redes sociais. Esse final de semana, inclusive, teve uma pessoa aí de São Paulo que ela veio aqui em Salvador e nos encontramos, fizemos até encontros com mulheres aqui em Salvador. Foi muito gostoso, foi muito bom. Que legal. É legal isso, né? A gente vai Muito. criando, aumentando o nosso ciclo de amizade. Verdade. Verdade. Então quando eu comecei esse projeto, né, onde eu estava falando, quando eu comecei esse projeto, eu tinha esse olhar de trazer filhas, né, com descoberta do diagnóstico de seus filhos. E voltava mais para a síndrome de Down. Mas depois eu fui vendo que isso estava muito... não estava nada inclusivo isso, né? Eu precisava conhecer outras deficiências também. É interessante a gente conhecer outras deficiências, né? E aí, o que aconteceu? Foi aparecendo outras pessoas com outro diagnóstico. Eu vim convidando, trazendo, né? E aí, depois, pessoas com seu próprio diagnóstico, pessoas que descobriram a doença e conseguiram ressignificar, né, esse momento da dor, do diagnóstico, para aceitação, né? O quanto é importante a aceitação. A gente já teve diagnóstico de pessoas que nasceram com a deficiência. E eu pensei em você, Edson, aqui através das redes sociais, e eu não sei qual é o seu diagnóstico. Eu não quis saber antes da live, né? Eu falei para você, eu não quero saber. Bora deixar para o fim da live para você contar, compartilhar um pouquinho para as pessoas. Porque você faz esse trabalho tão lindo de inclusão, né? Você fala tanto de acessibilidade. E eu queria ouvir um pouquinho de você. E você, quando fez sua apresentação aí, você disse, né? Eu sou cadeirante há 16 anos. Então, conta pra gente, assim, como é que foi esse processo, né? De, então, você andava com suas próprias pernas, né? E agora você anda através da cadeira de roda. Como é que funciona isso? Como é que foi isso aí pra gente? Então, o que acontece? Eu nasci com uma condição... Eu nasci com uma condição chamada distrofia muscular,
que é uma doença que afeta os músculos do corpo. Ela enfraquece os músculos do corpo. Como é o nome, Edson? Distrofia muscular. Ah, Existem várias distrofias musculares, né? E eu nasci com essa condição, não sabia, não, minha família não sabia, eu não tinha esse diagnóstico ao nascer. Eu me desenvolvi normal, eu cresci normal, eu andei novo, com 10 anos de 10 meses de idade, né? Eu andei normal. Quando eu fiz 7 para 8 anos, ela começou a se manifestar. No meu caso, sim. começou a se manifestar. Depois de eu parar de andar, foi dito pelo médico que poderia ter se manifestado com eu idoso, com eu adulto, com eu na adolescência, mas normalmente ela costumava se manifestar com essa faixa etária que começou a se manifestar em mim, nessa idade. Aí começou, né, aquela peregrinação de ir no médico porque eu não sentia nada. Eu comecei a mancar, puxar da perna, e eu não percebia que eu estava mancando, que eu estava puxando da perna. As pessoas que percebiam e me paravam para perguntar: você está com a perna machucada, Edson? Se eu estou vendo você mancando, eu falava: não, gente, é coisa da cabeça de vocês, eu não estou mancando. Edson, tu tá, a gente está vendo, não sei o quê. E assim foi o processo, até minha mãe perceber que realmente eu estava puxando da perna. Aí começou a me levar no médico, a gente... Só que eu não sei se a situação aí na Bahia é parecida, mas aqui no Rio é muito difícil a saúde. Por mais que o SUS funcione, é muito complicado, entendeu? E a gente não... A minha família é uma família muito humilde. Então, dentro das possibilidades da minha mãe, ela fez o que pôde, correu atrás. Logo que começou a aparecer a situação... Só que o SUS, cara, é complicado. Ia para fazer marcar uma consulta, era chamado 3, 4, 6 meses depois. Ia fazer um exame, voltava o resultado 2, 3 meses depois. Entendeu? E assim o tempo foi se passando, aí eu não tive esse diagnóstico fechado rápido. Mais para frente eu fui saber que se eu tivesse tido acesso a tudo que eu precisava, se eu tivesse tido um diagnóstico fechado o mais rápido possível, eu poderia ter tardado isso, de eu ir para a cadeira de roda. Eu poderia ter parado, eu poderia hoje ou estar indo para a cadeira de roda hoje, ou eu poderia estar andando ainda hoje com a mobilidade reduzida, mas andando. Só que como eu não tive acesso a tudo que eu precisava, ela foi se evoluindo, né? Aí quando eu cheguei aos 12 anos de idade, aí acontece, aí o médico no início desconfiou que eu tivesse a perna um pouco mais curta que a outra, aí me passou uma palmilha para eu usar, depois ele passou uma natação, aí depois passou para eu fazer fisioterapia, e meu quadro foi só avançando. Mais para frente a minha mãe viu que os recursos que a gente tem aqui na minha cidade, que eu sou do interior do Rio de Janeiro, Queimados, naquele não tinha recurso para isso, ela viu que não estava funcionando. Aí a gente passou aí para o centro da cidade, no centro do Rio, aqui no Rio de Janeiro, no Hospital dos Servidores, que é um hospital muito grande que tem aqui lá no centro da cidade. Aí lá também eu fui bem atendido, porém no mesmo tempo que aqui, entendeu? Demorou muito para eu conseguir me consultar, para eu conseguir fechar todos os exames, para eu conseguir fechar um diagnóstico. Quando eu fechei o diagnóstico, eu já estava com 11 anos de idade. E minha mãe tinha começado a correr comigo com 7 para 8 anos de idade, entendeu? Aí foi quando a médica pegou e falou: olha, o diagnóstico do seu filho, dona Lúcia, é esse, e ele funciona assim, 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 assado, e com 12 anos de idade ele não vai mais aguentar andar e vai parar de andar. E ela acertou. Infelizmente ela acertou. Entendeu? Eu fiz 12 anos de idade, aí eu não aguentei mais. Parei de andar. Entendeu? Mas aí hoje eu tô com Sim. 28 anos de idade, né? Pode Você falar. está com quantos anos hoje, Edson? 28. 28. E como foi 28. para você esse momento, né? Porque eu gosto sempre de mostrar para as pessoas, né? Essa questão do momento que a gente recebe o diagnóstico. Então, você lembra bem o seu momento do diagnóstico. Então, você teve um momento não do diagnóstico, se bem que você teve o diagnóstico com 12 anos, né? Apesar de você ter nascido com a distrofia muscular, mas realmente esse diagnóstico
foi aos 12 anos? Como foi para você quando você recebeu, quando você percebeu que não iria mais andar, que iria precisar de uma cadeira de roda, né? Eu vou te confessar que quando ela sentou comigo, com a minha mãe, para poder falar, eu não acreditei. Eu fiquei Sim, incrédulo, né? Eu fiquei naquele processo de não aceitar, de não acreditar. Eu falei, não, não, ela tá exagerando. Não é possível. Não é possível sim, isso. Entendeu? Aí, na época, como eu te falei, a minha família é uma família muito humilde. Minha família é uma família muito humilde. E naquela época, as condições nossas eram mais humildes ainda do que é hoje. E ela recomendou a gente mudar de casa, porque seria mais confortável para a gente, porque naquela época a gente não tinha uma casa própria e a gente morava num cômodo só, entendeu? Aí logo depois, aí a gente se mudou para uma casa maior. Minha mãe se separou do meu pai nesse período. Meu pai não foi presente na nossa vida. Aí foi. Eu fiz 12 anos, eu faço aniversário dia 30 de dezembro. Eu fiz aniversário dia 30 de dezembro de 2004. Quando foi junho, julho de 2005, eu parei de andar. sim. O que acontece? Não foi logo de cara. Eu troquei de colégio. Eu troquei de colégio e eu ainda ia andando para esse colégio. Mas já não ia mais sozinho, eu não podia mais andar sozinho, porque eu caía com muita frequência. Eu cheguei a usar a joelheira, porque o fisioterapeuta que me acompanhava na época recomendou usar, porque eu poderia sofrer uma lesão na minha rótula do joelho, porque eu estava caindo com muita frequência. Com muita frequência. Aí eu usei joelheira. Aí quando eu fui para esse novo colégio, a professora de ciências me pediu ajuda para ir resolver um negócio para ela no. Pediu ajuda para ir apagar o quadro. E eu estava sentado na frente. Aí eu peguei e falei assim, professor, eu um pouco sem graça. Eu tenho um Sim, problema. Que eu não tinha, como é que fala? Eu não tinha noção da complexidade, da realidade do meu quadro. Eu tenho hoje em dia. Hoje em dia eu tenho. Hoje que eu sou adulto, eu tenho. Naquela época, não. Entendeu? E aí eu peguei e comentei, professora, deu um problema. Aí ela falou, não, é só fazer um negócio. Ah, tá. Quando eu levantei e fui fazer, consegui fazer o que ela me pediu. Porém, ela percebeu que eu estava andando todo torto. Que eu sim. estava da perna, já estava mexendo um pouquinho com a minha coluna, porque eu tenho uma pequena. Esqueci o nome agora. Esqueci o nome. Escolhemos. Uma pequena escoliose. É bem pequena. Isso, eu tenho uma pequena escoliose. Mas já mexe com a postura da pessoa. Entendeu? Sim, Aí ela viu, e como ela é da área de ciência, né? Ela entendeu a complexidade do meu caso e me ofereceu a minha primeira cadeira de roda. Uma professora me ofereceu a primeira cadeira de roda. E como eu andava ainda, eu não quis. Não, eu não quero. Você está tão doido, eu não quero usar uma cadeira de roda. Para quê? Eu não vou parar de andar. Naquele processo de negação. Não, tá errado, o médico está é errado. Não, normal, né? entendeu? Eu não vou parar de andar, não quero cadeira de roda. Tanto que o meu tio trabalhava nessa escola como inspetor na época, ela não foi falar diretamente comigo, com a minha mãe. Ela comentou com o meu tio, poxa, eu percebi que o caso do seu sobrinho é algo bem complexo e eu acho que seria mais viável, confortável para ele vir para a escola de cadeira de roda. Eu tenho uma cadeira de roda na minha casa nova que eu comprei há pouco tempo para minha mãe, só que ela veio a falecer e está lá sem uso. Sim, Entendeu? Aí quando meu tio veio falar, eu falei, não, não quero cadeira de roda. Aí eu fiquei indo mais uns 2 meses para a escola andando, aí até que como eu caía com muita frequência, eu vi que eu poderia acabar sofrendo uma lesão muito grave, aí eu aceitei a cadeira de roda. Só que aí assim, na escola, de vez em quando, no recreio, eu levantava da cadeira de roda. Chegava em casa, eu levantava da cadeira de roda. Só que o meu corpo, com o tempo, ele foi se acostumando com a cadeira. Chegou um momento que sim, quando eu chegava em casa, as minhas pernas já não estavam respondendo muito. Quando eu levantava, eu sentia muita dor.
coisa que eu não sentia quando eu não usava cadeira de roda. A musculatura do meu quadril e das pernas doía muito, 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 muito. Aí assim foi, aí chegou o período de frio, que mexe com todo cadeirante. Sim. Com toda pessoa que é pessoa deficiente, que é cadeirante principalmente, o frio mexe demais com a gente. E quando chegou o período de frio, eu já não estava conseguindo mais levantar da cadeira de roda. Aí foi aí que realmente eu fiquei definitivamente cadeirante. Entendeu? E assim, e Aí, quando foi que você percebeu que você realmente, porque assim, quando a gente tem um diagnóstico, a gente tem várias fases, né? Tem a fase da negação, como você tá, não, eu não quero a cadeira, eu não quero ela para mim, né? Você estava justamente nesse processo de negação. Mas até que você percebeu que você precisava dela, até para ter uma qualidade de vida, né? Só que sim, mesmo você com a cadeira de roda, você ainda se negava, né? sim, Então, foi bem. quando foi esse momento que você realmente, não, eu preciso dela e tá tudo bem, né? Você lembra como foi esse processo? Ou foi um processo que você nem lembra quando isso aconteceu? Lu, esse processo de autoaceitação, no meu caso, demorou a acontecer. Eu te Sim, confesso, eu me isolei quando isso aconteceu. Pessoas se afastaram de mim quando isso aconteceu. Pessoas que eu esperava estar comigo naquele momento se afastaram de mim, entendeu? Amigos, entre aspas, né? Se afastaram de mim. Tipo, eu fiquei cadeirante, eu passei a não servir para o ciclo de amizade dessas pessoas. Então, eu estava passando por um processo onde eu precisava ser acolhido por pessoas. Além da minha própria autoaceitação, eu precisava ser aceito e acolhido por essas pessoas e eu não fui. Então, eu me isolei. Eu fiquei durante muito tempo, durante muitos anos, a minha rotina era escola, casa, igreja, casa, médico, casa. Eu não ia nem no meu portão. Nem no meu portão eu não era muito de ir, de ficar na minha rua, de sair socialmente, entendeu? Eu fiquei nesse processo de autoaceitação durante desse processo, né, de me isolar por muito tempo, muitos anos, entendeu? sim. E o que é legal a gente falar, né, Edson, porque assim, não existe tempo processo, né, que é o processo do luto de verdade, né? Muitas vezes as pessoas não gostam nem de usar esse termo, mas é realmente o termo que a gente tem um luto quando a gente recebe um diagnóstico. E Sim, não existe tempo certo, não existe sim, tempo. Qual o tempo do luto para cada um é de um jeito, né? sim. E, Existe esse sim, período. sim, e é importante respeitar esse tempo e incentivar a pessoa a sair desse tempo. Porque senão a gente procrastina nesse tempo e perde muita coisa, Lu. Eu digo por mim mesmo, porque eu perdi muita coisa. Foi quando, há pouco tempo, uns 5 anos atrás, eu percebi que eu estava perdendo muita coisa, porque eu me retraía a um ponto de eu ficar muito tímido. Eu era muito fechado. Tanto que muitas coisas eu estou conquistando hoje, muitas coisas eu faço hoje, porque eu entendi que era necessário esse processo para eu ter uma vida mais ativa, para eu poder ter uma vida social melhor, para eu ter uma qualidade de vida melhor, entendeu? Sim. E é isso. Tudo depende, né? Quanto menos tempo for essa aceitação, melhor, né? Sim, sim, E o verdade. legal é que você ressignificou isso, né? Hoje você faz esse trabalho nas redes sociais justamente para contribuir na vida das pessoas, para que esse tipo de aceitação seja menor na vida das pessoas, né? Menor possível, entendeu? Foi aí que nasceu o Existe Vida Sentado. Porque Uhum. eu, acontece, eu sempre gostei muito de estudar. Estudar para mim foi, de certa forma, um escape. Um escape Sim, para mim. Para eu aprender a lidar com o que eu vinha vivendo, com a minha atual realidade. O estudar, foi aí que eu me descobri compositor.
Eu me descobri compositor aos 13 anos de idade, por eu ficar muito dentro de casa, sozinho, escutando música. Eu passei a cantarolar, e quando eu fui perceber, eu estava cantarolando músicas que não existiam. Que não existia. E eu percebi que, pá, não existe. Eu escrevi, eu fiz uma música. Aí passei a escrever. Só que para tu ter noção, Lu, de como eu era tão tímido, de como eu era tão fechado, que eu comecei a compor aos 13 anos de idade, e a minha própria família só foi saber que eu era compositor quando eu tinha 15 anos. Porque a minha irmã mexeu. Que a minha irmã mexeu nas minhas coisas e achou o meu caderno de composição. Sim. Entendeu? Você tinha vergonha até de falar o que você estava fazendo, você estava se encontrando, né? Sim, sim. Porque a gente, infelizmente, a gente acaba sofrendo com os olhares, com as críticas, com a falta de empatia de certas pessoas, com certas falas, às vezes preconceituosas, às vezes até sem intenção, mas que machuca. Sim. Depois que ela foi lançada, não tem o remédio certo para resolver aquela situação, entendeu? E aconteceu muito comigo também. Tipo, quando eu fiquei na cadeira de roda, os olhares assim era inevitável das pessoas, de me constranger, entendeu? E não era nem um olhar de preocupação, era um olhar de curioso mesmo. Sim. Porque quando a pessoa tem e mata, né, Edson? É olhar também de coitadinho, de coitado, porque ele está naquela situação, né? Sim. Sim, eu escutei tantas coisas assim que hoje eu paro a pensar, gente, que absurdo. Eu já ter ouvido isso um dia e na época eu não reagi. Hoje eu reagiria. Se me falassem tais coisas que eu já ouvi, tipo, você é tão bonito e é cadeirante, pena que é cadeirante. Tá, beleza, sou cadeirante. Mas eu deixei de ser gente por conta disso. Pois é. Eu deixei de ser pessoa, estar na cadeira vai me privar de viver uma vida de qualidade social, de resignificar a minha história, de poder ser produtivo. Não. É óbvio que eu tenho as minhas dificuldades, as minhas coisas serão feitas no meu tempo, é importante as pessoas entenderem e respeitar isso, porém eu posso ter uma vida de qualidade. E é o que eu venho fazendo. Entendeu? Só que eu escutei muitas coisas. Sim, a Tati está aqui dizendo, eita, irmã curiosa. A sua irmã que pegou, achou seu caderno. Eita, irmã curiosa. Mas que bom que ela descobriu. É isso mesmo, Tati. Mas que bom ela ter descoberto, Lu, porque foi aí que eu tomei coragem de não só falar para minha família, como buscar ajuda fora da minha família. Porque, como eu te falei, a minha família era muito humilde. Ninguém aqui da minha família é da música. Eu não venho de um berço musical. E aqui na minha família também, somente eu entrei para a faculdade. Somente eu fui um dos primeiros a terminar o ensino médio. E eu sou de uma família de 8 irmãos. 8 irmãos. Você faz faculdade de quê, Edson? Filosofia. Filosofia. Entendeu? Aí, o que acontece? Eu busquei ajuda na minha escola na época. Mais uma vez, a importância da educação no nosso país, que é tão desvalorizada. Eu fui ajudada a minha primeira cadeira de roda foi por uma professora nessa escola. As primeiras orientações de como eu deveria proceder para me proteger como compositor veio da diretora dessa minha escola, que encadernou as minhas primeiras 22 composições, que eu já tinha 22 composições quando a minha irmã mexeu nas minhas coisas, guardada na gaveta. Entendeu? Foi encadernada por essa diretora que conversou comigo, que foi atrás de profissionais dentro das possibilidades dela buscar informações para me orientar. E hoje eu sou muito grato por isso. A essas pessoas todas que passaram na minha vida. Principalmente algumas pessoas da educação, cara. Que eu tenho uma gratidão muito grande por vários professores na minha vida. Mas eu vou ter a oportunidade de falar aqui no decorrer da live. Pode proceder.
Que maravilha, né? A gente ter esse sentimento de gratidão é bom demais, né, Edson? E assim, eu acho que o sentimento de gratidão é o que transforma, né? Até quando a gente está passando por um processo de aceitação, enquanto a gente não trouxer esse olhar de gratidão, não é fácil você encarar a aceitação, né? Seja ele qual for, um diagnóstico, uma situação da nossa vida, né? Tudo, tudo. Se a gente não tiver a gratidão verdadeiramente no coração, realmente é muito difícil. Seja bem-vinda, Yara, querida. Mena também acabou de chegar. Vocês não assistiram o começo, mas a live vai ficar gravada. Vocês podem assistir agora para ir diante e depois assistir o comecinho, tá? Tem muita coisa ainda para a gente conversar, tá certo? Né? Então, assim, Edson, o sentimento de gratidão, ele é transformador, né? Ele contribui muito na vida da gente, né? Com certeza. E por isso que eu sempre gosto de dizer assim, que eu sou muito grata às redes sociais, né? Por tudo isso, apesar de toda essa situação turbulenta que a gente está vivendo no mundo, né? Mas assim, o Instagram, ele pode trazer essa possibilidade da gente se conectar. Porque a gente parar para ver, olha como o movimento da inclusão, de uma verdadeira inclusão está, né? As redes sociais, a gente está fazendo um trabalho muito bonito, muito digno, né? Com certeza, Lu, verdade. Então, graças a essa situação, porque eu não sei se não tivesse a pandemia, como é que a gente estaria? Será que a gente não estaria na zona de conforto ainda, né? Eu não sei, não quero nem pensar nisso. Mas feliz por eu ter tomado iniciativa, né? Porque muitas pessoas maravilhosas que eu conheci através desse projeto, através, né, das redes sociais. Então, isso é muito bom. E quantas possibilidades, né, Ed? Essa questão das redes sociais, da internet está trazendo. Aqui, ó, a Mena Santos está aqui colocando. Claro que existe vida sentado de todas as formas. Já conheço esse perfil. Pois é, existe de todas as formas. E eu realmente coloquei esse tema para provocar, né? A Mena já fez uma live aqui comigo, Edson. Ela faz parte do projeto de diagnóstico. Maravilha. E eu coloquei esse tema mesmo, uma interrogação para provocar as pessoas, né? Será que realmente existe vida sentada? Existe, existe. Com certeza existe, né? Eu não acredito que existe, mas eu realmente quis só provocar. Então, essa questão, né, das redes sociais, o que a gente está fazendo, esse movimento de que a gente está fazendo aqui na Instagram, e ele tem contribuído muito, né, na verdade, com nossos estudos, nossas possibilidades aí de marketing digital, né, tantas possibilidades estão aí para vir. E aí eu queria saber de você, Edson, que é uma coisa que a gente vê muito, a gente ouve muito falar, né, você bem sabe disso, da questão da dificuldade de uma pessoa com deficiência ter acesso ao trabalho, né? A emprego e tudo. Tá ruim. O assessor trouxe um fone aqui para botar. Que tá ruim aqui para vocês, né? Tá picotando. Então, melhorou, Edson? Veja se melhorou agora. Melhorou? Melhorou. Ah. Acho que era do teu lado mesmo. A picotação era do teu lado aí mesmo. Pois é, e eu jogando a responsabilidade para você, tá vendo, Edson? Verdade. Mas então, essa questão, né, do marketing digital, como o marketing digital tá fortalecendo cada vez mais, né? E aí veio uma reflexão, a gente juntar uma coisa com outra, né? A gente vê as dificuldades que as pessoas com deficiência têm com essa questão de trabalho, né? De emprego. Como é que você vê isso na sua situação, né? De pessoa com deficiência para o marketing digital? A gente está aí na ousadia, se metendo no marketing digital, né? Aqui nas redes sociais. Você consegue ver e enxergar isso como uma grande oportunidade, Edson? Qual o seu ponto de vista com relação a isso?
Em relação ao mercado de trabalho, marketing, sim, eu acredito que Sim, é uma ferramenta, é um mercado muito extenso que pode abranger e abraçar todo mundo, né? Independente de sim, condição física. Agora, o mercado de trabalho em geral, para as pessoas com deficiência, ele ainda é muito restrito. sim. Até tem muitas pessoas com deficiência qualificadas no mercado, procurando oportunidade, mas não tem espaço para isso. Sim. Porque a pessoa, infelizmente, a gente vive numa sociedade que vê pessoas com deficiência como incapazes, como prejuízo, com a acessibilidade como algo que só vai fazer desgastar, que não vão ter retorno. Então é todo um processo que precisa ser mudado, e daí a importância de se falar para conscientizar as pessoas dessa importância, para que elas vejam as pessoas com deficiência como potência. Porque nós podemos e somos potência. Sim, Pessoas com deficiência podem ser potência em qualquer área que ela se dispor a fazer. isso. A pessoa com deficiência também pode se capacitar em qualquer área. Eu digo por mil usando como exemplo. Entendeu? Eu estou fazendo a minha faculdade, ano que vem eu me formo. E eu vou me tornar professor. Sim. Entendeu? E a princípio não era a minha pretensão ser professor. A minha pretensão era usar da filosofia, o que eu aprendi da filosofia para usar na minha área artística. Porém, ser professor virou uma possibilidade. E a possibilidade que eu tenho mais de concreta, mais real para mim, porque o artístico é muito instável. Ano que vem eu me formo, eu presto o concurso, passando no concurso eu consigo uma vaga, pronto, eu entro para a docência e começo a trabalhar como professor. A artística eu posso ficar durante anos tentando, nunca conseguir, ou conseguir daqui a anos, ou conseguir, mas não ao ponto de eu conseguir viver daquilo, Uhum. entendeu? Então, o Sim. mercado de trabalho em geral, para as pessoas com deficiência, é muito restrito. Está acontecendo a inclusão? Tá. Devagarzinho, passos pequenos, mas está acontecendo. Mas porque pessoas com deficiência têm se levantado para gritar, para falar, para mostrar e brigar por essa mudança, para essa mudança acontecer, porque senão não vai acontecer naturalmente. Infelizmente. Entendeu? Agora, Infelizmente, pode falar. sim. Quando você fala assim, dessa questão da área, né, da área de música, porque eu vejo que a área musical, assim, né, ela não é fácil para ninguém, né? Ou para quem tem Sim. deficiência ou não. Você acha que pelo fato de você ser um cadeirante, isso dificulta mais ou não? Com certeza, Lu, com certeza. Se você parar para analisar, você conhece algum deficiente do meio da música famoso que tem iniciado sua carreira já sendo deficiente? Sim, não. Você conhece algumas pessoas que ficaram deficientes, mas já Isso. eram famosos, já eram artistas. O Herbert Viana é um excelente artista, mas quando ele ficou cadeirante, ele já era Herbert Viana. Uhum. Agora, se você for procurar alguém que está iniciando a sua carreira agora já sendo pessoa com deficiência, não tem. Até tem pessoas tentando a sorte, mas conquistando um espaço, tá difícil. Sim. Eu digo por mim, Lu, eu não tenho nada lançado profissionalmente na boca de um artista, mas eu já corri muito atrás. Eu já corri muito atrás, eu já enviei para muitos artistas, eu já falei com muitos artistas, eu já mandei minha história para programas de televisão, eu já tive a oportunidade de falar com artistas que tá começando aqui na minha cidade, mas quando viram como eu sou, tá deficiente, né, tá cadeirante, depois eu entro em contato, nunca mais entrou em contato. Uhum. A, Engraçado, né? a Porque gente, assim, o que é que impede o fato de ser cadeirante ou não? Eu não consigo enxergar qual a diferença de uma pessoa que anda ser compositor e uma pessoa cadeirante ser compositor.
não consigo enxergar, né? Qual a Sim, entendeu? diferença, qual a dificuldade que eles têm com isso. Sim, infelizmente. Infelizmente, eu acho que na área toda, a gente pode ver pela área da teledramaturgia, das novelas, por exemplo, que você nunca vê ser pessoas com deficiência com papel de protagonismo, é sempre em papel de coitadinho, de exemplo de superação. Eu nunca como a mocinha, o mocinho, o vilão. O vilão, eu Sim. adoraria ver uma pessoa deficiente ali como um vilão nato, Uhum, pintando e bordando, sabe por quê? Porque eu não sou anjo. Pessoa com deficiência uhum. não é anjo, nós somos Pois pessoas. é. Como todo mundo. Sim. Eu sou capaz de fazer o bem como sou capaz de fazer o mal. Claro que a minha consciência, eu tenho caráter e Sim. minha consciência, né, não me deixa fazer esse Uhum. tipo de coisa. Mas existem pessoas com deficiência que também Sim. não valem nada, assim como tem pessoas sem deficiência que não valem nada. E tá tudo Verdade. certo, é pessoa, Uhum. Pois entendeu? é. A gente até conversou isso, Edson, em uma live que eu fiz aqui com o Gigante Léo. Não sei se você viu o Gigante Léo, que tem nanismo, né? E assim, ele é artista e ele falou dessas dificuldades, né? E quando encontrava oportunidade, era só oportunidade voltado para a deficiência. E não como um mocinho, não como um vilão, né? E ele queria fazer, ele quer fazer algo voltado para isso. Então, realmente, existe essa dificuldade, né? Sim, eles acabam nos negando a oportunidade de ser explorado, da gente ser lapidado, da gente mostrar que a gente pode ir além da nossa deficiência, Sim. entendeu? Não estou dizendo que nunca vai ter, porque Uhum. já tem gente, já Sim. tem muita gente aí mudando essa realidade, a gente já está começando a ver algumas referências aí em várias áreas, e isso é importante acontecer, entendeu? Mas Sim. que não é aceito fácil de 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes pior do que para uma pessoa sem deficiência, isso com certeza. É. Entendi. A Mena está aqui falando, ó. A Mena é daqui da Bahia, mora aqui pertinho de mim. Logo em breve a gente vai se conhecer, né, Mena? Ela é de Valença, Edson, e ela está aqui falando que é verídico isso, né? Ela tem paralisia cerebral e já tentou várias parcerias na cidade dela, lá em Valença, mas sempre quando escutam a voz dela, né, eles falam que não tem oportunidade. Por quê? Porque ela se comunica, e olha que a Mena se comunica bem. Mena, eu não tive Sim. dificuldade nenhuma em te compreender. Mas, assim, existe de fato essa questão capacitista, né? De que a pessoa tem Muito. que ser perfeitinha. E olha que, Sim. assim, perfeitinha, que eu não sei onde é que existe o perfeitinha, né? Mas perfeitinha dentro do padrão para a sociedade, né? É o padrão que eles estipularam, que é o correto, que é o certo, que é o belo. Entendeu? Isso. A Paty mesmo, da Janela da Paty, ela fez um post, acho que foi ontem, falando sobre isso. Que a Paty, cara, ela tem um mega currículo. Um mega currículo. E ela estava falando que uns anos atrás, ela mandou o seu currículo para algumas empresas e ela teve um retorno de duas. E quando a empresa soube que ela era uma pessoa com deficiência, cadeirante, eles falaram: ah, não vai dar para você ficar aqui não, porque você tem estudo demais para estar aqui. A desculpa que deram para ela. Ela tinha estudo demais para ocupar aquele cargo. Entendeu? Olha o absurdo. Enquanto eles não sabiam da condição dela, ela estava apta para assumir o cargo. Sim, Quando eles tiveram entendi. conhecimento da condição dela, ela passou a não servir e a desculpa foi que ela tinha estudo demais. Realmente a Paty tem estudo pra caramba. A Paty é muito inteligente. É uma excelente profissional e aconteceu isso. Imagine, né? Imagine uma sociedade que a gente busca uma verdadeira inclusão, né? Uma sociedade que muitas vezes fala até que é inclusiva, só na teoria, né, Ed? Porque na prática a gente vê que não é bem assim, Verdade. né? E assim, ó, antes da gente dar continuidade aqui à nossa live, eu vou dar uma paradinha aqui para falar o seguinte, que o nosso projeto Descoberta do Diagnóstico, gente, toda segunda-feira a gente está aqui trazendo histórias, né? Cada segunda histórias diferentes, histórias de diagnósticos diferentes. E eu quero deixar aqui o meu convite para todo mundo que está aqui presente na live,
que tenha vontade de contar a sua história, de contar como é que foi esse momento que recebeu o diagnóstico, ou se já nasceu com o diagnóstico, mas tem vontade de contar, que realmente quer abraçar uma verdadeira inclusão. Eu deixo aqui o convite. Venham fazer parte desse projeto. Me chama no direct, fala comigo para a gente conversar. Eu amo conhecer histórias, porque eu acho que cada história que a gente conhece, a gente nos fortalece, a gente cresce, né, Edson? E assim, a gente abraça uma verdadeira inclusão. Eu acredito no mundo sem capacitismo, gente. Eu acredito no mundo sem preconceito. Eu acredito nesse mundo. Só que a gente precisa se unir, né? Um mundo com mais amor, um mundo com um olhar diferente. Então, assim, vem contar sua história aqui, tá? Eu estarei com a Lu. Isso, Tati, em janeiro, né? Você vai estar aqui. Então, assim, é maravilhoso, gente. Quem tiver interesse em contar sua história, a gente vai marcar a agenda, tá? Porque eu acredito muito que quando a gente conta a nossa história, é gostoso a gente falar da gente e é gostoso também a gente ouvir outras histórias. A Com gente vai se certeza. fortalecendo, né? Então, assim, eu conheci o Edson através aqui do Instagram. Ele me convidou para falar do projeto Descoberta Diagnóstico, aí na página dele, né? Existe Vida Sentado. Para quem não segue o Edson, segue aí, que vocês vão ver. Tem muito conteúdo legal, interessante, né? E assim, a gente vai conhecendo, né? Eu já fiz 2 lives com o Edson, depois ele fez 1 ano do projeto dele. Eu Ah, estava lá sim. e nada de Edson vir para cá. Mas aí chegou novembro, chegou dia 8 de É. novembro, chegou o dia, né, Edson? E a gente se conhece já acho que há um ano, né, Lu? Pois é, pois é. Você foi, acho que a minha terceira ou quarta convidada de Que live, maravilha. ano Pois passado. é. Foi logo no Não, comecinho. E eu é, até te falei que eu estava, que você me perguntou até sobre a questão, né, de ser escritora, porque eu escrevi o livro Nosso Bebê Nasceu com Síndrome de Down e agora, né? E assim, agora em uhum. janeiro vai ter um segundo livro. Fiquem espertos Ô, aí, que logo, logo vai coração, ter um. galera. Pois é. Então, assim, essa pandemia trouxe muitas realizações, né? Muitas transformações. Realmente é como você falou no começo. A gente teve que sair da zona de conforto, a gente teve que sair de situações que a gente não imaginava, né? E essa pandemia tem trazido isso para mim, né? Estudando, aprendendo muitas coisas que eu jamais imaginei que eu fosse estudar. E estou, assim, muito feliz. Então, janeiro, fevereiro aí tem novos lançamentos, tá? E assim, eu realmente abraço, Edson, verdadeiramente a inclusão. E algo que eu sinto, assim, eu não sei aí no Rio, né? Não sei em outras cidades aqui que as pessoas Sim, estão assistindo, mas aqui em Salvador a gente tem uma certa dificuldade com acessibilidade. Eu queria que você falasse aí como é, né, a acessibilidade para uma pessoa cadeirante. Porque uma coisa é eu, Luciana, que estou andando nas sim, ruas. Muitas vezes de salto eu percebo como é difícil. Mas eu quero saber como é para um cadeirante, né? sim. É, eu vou te falar em relação à minha cidade que eu moro, né? Sim, Que é no interior do Rio. Porque o Rio de Janeiro, para te confessar, Lu, eu não conheço. Apesar de eu ser carioca, né? Do Rio de Janeiro, eu não conheço o Rio de sim, Janeiro. sim. Principalmente os pontos turísticos, porque são vários fatores que colaboram para essa realidade de eu não conhecer ainda e que eu acredito que outras pessoas com deficiência vão se identificar, que é a questão dos ônibus, que não tem acessibilidade, quando tem não está funcionando, quando está funcionando o motorista é mal educado, é trânsito que não respeitam as pessoas com deficiência e a gente é quase atropelado quando tem que passar pela, pela rua. É a questão financeira, porque é muito difícil ser pobre e deficiente no Brasil, Sim. entendeu? Porque a realidade do Brasil já é ruim para todo mundo, com deficiência ou não, né? Sendo deficiente e pobre é, sei lá quantas vezes pior, porque tudo para a pessoa com deficiência é muito caro no Brasil, é muito caro. E tudo isso colabora para que pessoas com deficiência não consigam se incluir na sociedade. E é o que aconteceu comigo durante muito tempo também. Eu gostaria de já ter conhecido vários pontos turísticos aqui da minha cidade e não conheci por todos esses fatores, entendeu? Já na minha cidade, é uma merda. É uma merda a acessibilidade aqui.
O centro da minha cidade, principalmente, é uma merda. Entendeu? É a calçada quebrada, sinalização que não funciona, ônibus que está sempre quebrado. Para tu ter noção, Lu, tem mais de um ano que eu não vou ao centro da minha cidade de ônibus. Porque por conta da falta de acessibilidade. O elevador sempre está quebrado, ou não está funcionando, ou o motorista dá desculpa que esqueceu a chave, que não sabe mexer, faz ignorância. Entendeu? Aconteceu comigo, a última situação que aconteceu comigo do motorista falar para mim que a empresa tinha proibido os motoristas de ajudar os cadeirantes a entrar dentro do ônibus. Misericórdia. E a empresa estava proibida de me ajudar. Isso, aí acontece. Se o elevador tivesse funcionando, eu entrava. Se ele não tivesse funcionando, que eu desse o meu jeito. Foi dito assim para mim. Mas eles estavam proibidos de ajudar um cadeirante a entrar dentro do ônibus. Aí, nesse dia, o elevador não estava funcionando. Eu tinha uma coisa importante para fazer no centro da cidade. Tive que dar o meu jeito para entrar. Foi no braço. Aí apareceu 2 pessoas que ajudaram a subir comigo. O motorista desse dia até que foi super educado, falou que a empresa tinha recomendado para eles, mas foi super educado: a gente não posso ajudar, a empresa proibiu isso. Se a gente for pego ajudando e ele souber, eu posso ser demitido com justa causa, inclusive, que não sei o quê. Esse tipo de coisa que foi sendo dito. Olha, quando você chegar no centro da cidade, procura lá o gerente que fica na cabine, pede ele o número de um protocolo e uma ficha lá que eles têm, para que você possa reclamar e acionar a justiça. Faz isso. Porque, infelizmente, eu também não acho justo estar fazendo isso com vocês, que você não é o primeiro a passar por esse constrangimento. Aí acontece, chegou no centro de Queimados, todo mundo desceu, a minha prima desceu e foi falar com ele, com o gerente, enquanto o motorista foi atrás de um outro motorista para ajudar ele a mexer no maquinário do elevador, para tentar consertar manualmente e fazer o elevador descer manualmente, porque não estava funcionando. Nesse período que eu fiquei preso dentro do ônibus, até ele achar alguém, abrir o maquinário, resolver como é que funcionava lá para eu descer, a minha prima estava discutindo com o cara no meio da rua. Porque a resposta que ele deu foi que eu não vou te dar protocolo nenhum. A minha prima: por que tu não vai me dar? Você quer que eu chame a polícia? Chama quem você quiser. Mas eu não vou dar porra nenhuma para você. Com essas palavras. Para mim. Desde esse dia, nunca mais eu quis pegar ônibus. De tão constrangido que eu me senti com a situação. Olha, parece historinha de filme, sabe, Edson? Eu, assim, ó, você tá falando aí da situação do Rio, né, da sua cidade, na verdade. Eu não sei te dizer essa questão de transporte aqui, de ônibus. Eu vejo as pessoas se queixando. Eu, particularmente, como eu não sou cadeirante, então a gente não vive essa situação, né? E também eu não pego ônibus. Quando eu tenho que sair, eu só marco tudo onde eu preciso pegar metrô. Eu não gosto de pegar ônibus. Pego metrô e amo pegar metrô. E vejo pessoas cadeirantes pegando o metrô. E, assim, tenho muito orgulho disso aqui, né? Porque, assim, no metrô, eu não sei se em todas as cidades é desse jeito, mas o atendimento para uma pessoa com deficiência é de tirar o chapéu, né? Eu estou falando pelo que eu vejo, né? Eu não vivo isso. Então, não sei se realmente é assim 100%. Mas eu vejo segurança trazendo a pessoa, né? Tem um elevador, várias. Já vi pessoas com deficiência visual sendo trazidas pelo segurança do metrô, tudo isso, cadeirante, né? Eu não sei na vivência de uma pessoa com deficiência, mas o metrô está de parabéns aqui em Salvador. Não sei ônibus, né? Sim, não sei, mas o metrô... Isso é muito relativo, Lu, né? Existem lugares que já estão acontecendo essa inclusão de fato, a conscientização vem acontecendo.
Já aconteceu situações muito maravilhosas comigo, pegando ônibus também. Isso é muito relativo em Sim, relação à pessoa, ao profissional. Nem sempre o profissional que está ali, por mais que às vezes ele tenha a orientação, te trata bem, te sim. ajuda com boa vontade, te oferece esse apoio que você disse que você já presenciou outras pessoas Uhum. recebendo. Eu já tive algumas situações onde eu recebi esses apoios. E assim, a pessoa foi super maravilhosa, educada. Comigo, não, eu te ajudo. E às vezes eu não estava nem precisando, eu estava com alguém, não, beleza. Não, eu te ajudo, não tem importância. Já aconteceu várias vezes, não vou dizer que não aconteceu. Mas existem situações onde o profissional também não tem empatia nenhuma pelo seu próximo. Sim. Entendeu? E também, pelo que você está falando aí, Edson, não é só a pessoa em si, é a empresa, né? Então, a empresa Sim. já está orientando o funcionário a fazer isso. Então, se ele já não tem empatia pela pessoa e ainda recebe ordem do chefe de que não é para fazer mesmo, aí pronto, ele está pouco se Sim, importando, né? sim, mas o que aconteceu nessa linha, quando eu pegava ela com mais frequência antes desse fato, eu já tinha tido várias experiências positivas, muito positivas, com o elevador funcionando, com os profissionais. Sim. Às vezes eu nem estava precisando de eu estar na rua passando por um lugar perto da minha casa e o motorista parar. E aí, que aí, de carona, entra aí, o elevador está funcionando. Eu tenho, tá Aham. funcionando, eu te levo, aí eu não, eu tô indo ali na rua ali, eu vou a pé mesmo. Entendeu? Já aconteceu coisa positiva. Inclusive, eu fiz algumas amizades de motorista nessa linha, que passa no meu Sim. portão. Passa no meu portão, em frente ao meu portão. Eu tenho um ônibus Uhum. na minha rua, em frente ao meu portão, mas eu não faço uso mais por conta disso. Entendeu? Aí Sim. acontece, tem um amigo meu, que hoje em dia não está mais nessa linha, que ele é síndico dos motoristas. Ele era uma dessas pessoas. Ele me via na rua e parava. E aí, vai, ó, tá funcionando. Eu paro para subir. Ele fazia questão dele fazer tudo. Ele descia o elevador, ele subia comigo, ele me encaixava no cantinho do cadeirante, ele colocava cinto em mim, ele colocava cinto na roda, tudo para eu ir com a maior segurança possível. E ele, eu tive a oportunidade de conversar com ele de algumas outras situações que tinham acontecido, e ele falou para mim, Edson, eu não entendo o porquê eles problematizam tanto e dificultam tanto para a pessoa com deficiência. Esse Sim. elevador, é um absurdo esse elevador não estar funcionando, Edson. Sabe o que, que eu faço todos os dias quando é eu que vou estar nessa linha, nas linhas, antes de eu sair da garagem? Eu vistorio o carro, verifico se está funcionando. Mesmo se eu não pegar nenhum cadeirante nesse dia, Edson, eu ligo o elevador, desço e Sim. subo várias vezes para que ele não trave, não enferruje, coloco óleo, eu faço todo o processo para que esse elevador não fique ruim. Porque acontece, eu vi alguns reclamar que acontece também de o elevador ficar ruim por não ter muito uso sempre, com Sim. muita frequência. E Porque a ele falou que manutenção precisa dar, né, Edson? Qualquer máquina precisa de manutenção. E ele falou, para precaver, eu faço isso todo dia antes de eu sair da garagem. Eu faço isso todo dia. Se precisar colocar óleo, eu coloco. Eu levanto e abaixo o elevador, faço limpeza, faço tudo, para que no meu ônibus cadeirante nenhum passe esse constrangimento. Olha a Que Deus diferença de abençoe ser esse humano. motorista, meu Deus. Que Deus abençoe e Entendeu? que apareça mais pessoas assim, né? Entendeu? Olha a diferença, entendeu? Aí é nessa questão que eu te falei que tem, que é muito relativo. Às vezes, às vezes pode estar funcionando, mas o profissional do dia não tem empatia nenhuma, entendeu? Mas eu acredito em um mundo assim, ó, só com esses motoristas, viu, Edson? Eu Sim, acredito nisso. sim. A gente, Sim, a gente pelo menos está aqui fazendo a nossa parte, né? sim, é verdade. Mas então, essa questão de acessibilidade, a gente falando assim, questão dos transportes, né? Aqui em Salvador, o metrô, para mim, é nota 10, mas as ruas não são assim, né? As ruas a gente tem dificuldade. Quando eu tenho que sair com um saltinho, alguma coisa assim, eu vou olhando para o chão, assim, catando ficha mesmo, né? Para não entortar o pé, tudo isso. Mas imagine para uma pessoa que é cadeirante, imagine para um deficiente visual, né? A dificuldade que não é para poder caminhar nessas ruas. E quando a gente Sim, fala de acessibilidade, né, a gente fala em um todo. Não é só para as pessoa, pessoas com deficiência, né? Um idoso.
Aqui Isso, onde foi eu como moro mesmo, já teve uma idosa que ela caiu indo para o ponto de ônibus por causa do calçamento, né? eu perdi as contas, Lu, de quantas vezes eu caí. Graças a Deus tem bastante tempo que não acontece, mas no período de escola, e que eu ia a pé, a escola que eu estudava e que eu estou fazendo estágio hoje nela é muito longe da minha casa. Porém, é um caminho possível de se fazer a pé. Eu ia a pé, pegando o sol de 12h30 a 1 hora todos os dias, mas eu não pegava o ônibus que passa na minha rua e solta uma rua antes da escola, por conta de constrangimento, de coisas que eu passava, entendeu? Aí que nem por isso que eu te falei, em relação à acessibilidade, nas cidades lá do centro do Rio, eu não tenho muito o que falar porque eu não conheço. Conheço muito pouco. As poucas vezes que eu fui, foi dentro do carro e foi para um lugar específico, depois vim embora. Não sei, uma outra pessoa que mora para lá poderia falar mais em relação à acessibilidade para lá. Mas agora, em relação à minha cidade, é uma merda, como eu disse. Sim. Na verdade, eu acho que se a gente for olhar como um todo, né, tem muita coisa que precisa ser melhorada, né? Muita coisa mesmo. E são Sim, olhares, né? Porque assim, uma coisa é eu estar falando de fora. Eu hoje observo porque eu tenho feito esse trabalho, porque hoje eu me descobri que eu preciso, eu quero a inclusão para minha vida, né? Então, assim, eu me descobri isso. Mas também, Edson, se fosse há um tempo atrás, de repente eu não teria esse olhar, né? Eu não estaria observando como eu observo hoje. Tudo é o ponto de vista também. Então, o que é que a gente sim, precisa? Ter pessoas, né, que tenham, dentro da política, que tenham esse olhar de acessibilidade. Porque uma coisa é você viver, outra coisa é você só observar, né? Então, assim, é muito diferente esse ângulo. Então, a gente precisa ter na política pessoas cadeirantes, sim, pessoas com deficiência visual, sim, para que eles possam ter esse olhar, essa sensibilidade de olhar para um calçamento de um jeito, né? Não como um todo. Ah, tem que fazer porque é inclusivo e colocar só em determinados lugares e pronto, né? Então, a gente precisa ter esse olhar, né? E prestar mais verdade, atenção nesses detalhes, né? verdade. Porque o lugar ele só é realmente inclusivo quando você se sente pertencente a ele. Sim, Se, se você chega no local, você precisa de um apoio. No meu caso, eu preciso, mas existe cadeirante que não precisa, que é totalmente autônomo. Aí esse cadeirante precisa de um apoio para entrar, um apoio para subir em algum lugar, para sair, não sei o quê. Esse lugar não é acessível, não é não é inclusivo. mesmo. Ele está tornando uma pessoa que é totalmente independente, autônoma, apesar da sua condição, dependente de terceiro ali dentro. Entendeu? Sim, É verdade. isso. Verdade. A gente tem que ter, melhorar muito nessa questão do olhar, né, para a acessibilidade. E não achar que a acessibilidade é só para as pessoas com deficiência, é um todo. É para uma A gente criança, para um escuta idoso. muito. Infelizmente é algo que as pessoas pensam equivocadamente e a gente escuta muito também. Ah, acessibilidade aqui é que nem frequenta cadeirante, é que nem frequenta. A Sim, pessoa abre um comércio, vou botar uma rampa para quê? Que não vem cadeirante. Às vezes não vai porque não tem porque não acessibilidade. tem. Ele passa na Exatamente. porta, vê que não tem. Eu sou um que eu passo na porta, eu vejo que não tem, falar que eu não venho. Eu imagino, Edson, que deve ser assim, ó. Porque eu, por exemplo, se eu for sair e eu tiver que pegar um ônibus, eu vou com determinada roupa, com determinado sapato. Se eu for de carro, eu vou com determinada roupa, né? Eu acho que para o cadeirante essa análise deve ser feita. Por exemplo, eu não vou pegar metrô e vou botar um salto, um sapato com salto, porque eu tenho que andar Sim. muito para ir até o metrô. Então eu imagino que para uma pessoa cadeirante deve ter esse pensamento, né? Para onde eu vou? Será que para Tem, onde eu estou indo, né? Eu agora fiz tem. essa reflexão. Faz sentido isso, Sim, né? Será que para onde eu, eu vou tem rampa para eu poder subir, né? eu me planejo com todo. Se eu vou para um Sim, lugar, eu pergunto se alguém já foi, faço as minhas pesquisas. Só vou se eu tiver condições de ir com um Uber de confiança meu. De preferência, um sim, Uber que possa me ajudar, me colocar dentro do carro, me tirar dentro do carro, entendeu? Porque eu preciso desse apoio. Então, eu tenho
procurado me cercar de pessoas que me dêem esse apoio, entendeu? Até para me dar uma autonomia maior, entendeu? Porque existem lugares que eu vou que eu não quero ir com a minha mãe, eu não quero ir com um familiar. Tipo, se eu for ir para frequentar a casa de um amigo, que é amigo meu, que minha mãe não conhece, entendeu? Aí se eu... Então eu comecei a fazer um ciclo de amizade, já que eu prefiro até pagar um pouco mais, Lu. Eu tenho um gasto, hoje em dia eu tenho um gasto maior com isso até, de Uber, porque para onde eu vou, qualquer lugar que eu vou de Uber. Aí eu pago um pouquinho a mais, mas também eu chamo aquele Uber que é de confiança, que eu conheço, que me dá todo o suporte necessário que eu preciso, para poder eu ir no maior conforto possível, no meu destino. Sim. Eu acabei me perdendo aqui, tem muitos comentários aqui, mas eu não vou conseguir dar conta. Uma pessoa aqui dizendo que aqui em Salvador já viu também motorista e cobrador ajudando pessoas com deficiência. Que maravilha. Então, Edson, você falando tudo isso aí, essa situação, né? Eu queria saber de você, vou fazer uma perguntinha, que eu amo saber isso das pessoas, né? Diante de toda essa situação, de todas essas dificuldades, você se sente uma pessoa castigada por Deus por conta disso? Um beijo, Dona Graça. Lu, por um tempo eu pensei. Até porque, como eu te falei, né, meu processo de autoaceitação demorou a acontecer. Sim. E apesar de eu não ter caído numa depressão, eu tive um processo de luto, né? E coisas foram ditas nesse processo. Olhares muito perturbadores foram lançados sobre mim, que me fizeram refletir sobre por que comigo, eu não mereço isso. Minha vida acabou, eu não posso mais ser alguém. Será que eu vou um dia ter alguém? Será que isso hoje me é permitido ainda? Será que um dia eu vou viver isso? Eu posso viver isso? Tudo isso passou pela minha cabeça. E isso também. De que fosse um castigo, entendeu? Porque, infelizmente, existem também algumas atitudes de pessoas cristãs, entre aspas, que acabam, de certa forma, reforçando esse tipo de pensamento. Se você passa por determinada coisa, é porque você foi merecedor disso. É um castigo. Aconteceu uma situação comigo. Assim, uma igreja que eu frequentava quando criança, como visitante, porque eu cresci, eu não sou batizado em igreja evangélica, eu sou batizado na católica. Mas quando criança, eu frequentava a igreja evangélica. Meu problema começou a se desenvolver, eu me afastei por conta do meu problema, né? Tem aquele processo de eu me isolar. Mas para a adolescência, eu voltei a frequentar a igreja evangélica. E aí, certo dia, eu fui convidado por uma grande amiga que eu tenho a visitar essa igreja, que é a igreja dela. E era com ela que eu ia visitar quando criança. Porque ela já é uma mulher, uma senhora já. E na época ela era mais nova, eu era criancinha, levava eu, meus irmãos, e alguns amiguinhos nossos. E eu andava. Aí, anos depois, eu voltei lá cadeirante, e o pastor, no finalzinho do culto, pegou e falou assim: galera, e agora? E aí, quem vai aceitar Jesus? O milagre pode acontecer agora. Coisa que eu acredito que pode acontecer, porque eu acredito no milagre, que milagre pode acontecer, eu acredito em Jesus Cristo, eu acredito em Deus, mas eu acredito que existem coisas que a gente passa na vida que pode ser permissão de Deus, mas não como castigo, sim como um aprendizado para você e para alguma coisa na vida de alguém. Eu não sei o que é, se vai acontecer, mas eu acredito que a vida de pessoas podem ser mudada, tocada através da minha história, através do que eu desenvolvo hoje em dia, entendeu? Aí o pastor pegou e falou assim para mim, eu estava de cabeça baixa, porque como eu te falei, eu era muito tímido, muito tímido. Eu fiquei de cabeça baixa nessa hora, aí ele pegou e falou assim:
você não vai aceitar Jesus? Aí eu de cabeça baixa. Ei, você, o cadeirante, você não vai aceitar Jesus? Você que entrava aqui andando, agora entra aqui desse jeito, não vai aceitar Jesus? Num tom de que eu estava sendo castigado porque eu não era da igreja. Num tom sarcástico de que aquilo era um castigo para mim. E que eu tinha que aceitar Jesus para ser curado porque eu estava sendo castigado por eu não ter Jesus na minha vida. E eu só suportei, passei por tudo que eu passei na vida e aguentei por ter muita fé. Por eu ter uma família que, apesar dos problemas que toda família tem, me acolheu, me amou, me ama com meus defeitos, eles com os defeitos dele, e por eu acreditar em dias melhores, em coisas melhores. E eu ouvi isso de um líder religioso, insinuando que eu estava sendo castigado, entendeu? Então a sociedade, de certa forma, colabora com esse pensamento. E eu senti na pele isso. Pois é, né? Imagine, você estava dentro da igreja, porque a gente busca a igreja, porque a gente quer o quê? A gente quer ouvir algo que nos melhore, né? A gente acredita que ali vai ser o quê? Um lugar que a gente vai ouvir coisas maravilhosas, vai ouvir falar de amor, vai ouvir falar de Jesus, de Deus. E realmente, Edson, não é fácil, né? Você falando aí, vem uma história na minha cabeça, porque quando eu descobri o diagnóstico da minha filha, eu também ouvi isso, né? Não de um líder de igreja, mas de uma pessoa que frequentava, que se diz cristã, entre aspas, que eu gostei da sua colocação, eu gostei do cristã, entre aspas, né? Porque para mim, cristã não é dessa forma. Mas, enfim, eu vi também que eu estava sendo castigada, né? Pelo fato de ter o diagnóstico da minha filha da síndrome de Down. Então, assim, quando eu vejo relatos de pessoas que vivem isso, não tem como eu não ir lá naquela caixinha do que aconteceu há 14, 15 anos atrás e de vivenciar isso. E eu gosto de falar isso porque é algo que não me dói mais. Isso me fez crescer, né? Isso me fez muitas curas. Eu precisei fazer terapia por conta disso, né? Porque a gente vem com um sentimento de castigo. E eu não tive o sentimento de castigo. Quando eu tive o diagnóstico, eu não recebi como castigo, né? Eu não tive essa fase do luto de castigo. Mas quando eu recebi de uma pessoa que eu amo, né, dizer que eu estava sendo castigada, é como se assim, parece que a gente fica na dúvida, será que é, será que não é, né? Por que isso? Então, assim, quando eu vi, né, quando eu vi sua postagem falando sobre isso, eu falei, não, eu quero entender mais como é que foi esse processo. Porque muitas pessoas vivenciam isso. E tem pessoas que não superaram o diagnóstico por conta disso, porque acreditam que são castigados, porque acreditam nessa crença, né? Sim. E aí vem a minha dúvida, né? Como é que a gente pode julgar o outro, né? E isso é bíblico, né? Acho que é Mateus, não sei, eu não sei bem assim a questão de versículo, nada, mas acho que Mateus 7 fala sobre essa questão de julgamento. Como é que a gente julga o outro? Por que o outro está sendo castigado? Que Deus é esse que castiga, né? Eu verdadeiramente, Edson, hoje eu posso bater de frente com qualquer líder religioso. Eu não acredito em um Deus que castiga, né? Eu acredito sim que a gente tem instrumentos na nossa vida que nos empodera. Então, todas as nossas situações de nossa vida, seja ela qual for, diagnóstico ou não, tudo é para a gente crescer, tudo é para a gente aprender algo que a gente não está enxergando, mas Sim, não como castigo, né? Eu não acredito em castigo. Sim. Então, assim, é muito doloroso para mim ouvir isso de você. E principalmente em um lugar, você vai para a igreja, pelo menos eu vou para a igreja buscando algo ali que me transforme, contribua com o meu lado espiritual, que contribua com a minha vida. E não que me detone, porque se eu estiver ali e falar que eu não vou aceitar Jesus porque eu sou uma cadeirante, porque eu seja lá o que for, aquilo para mim é detonar com tudo. Imagina a sua autoestima, como é que não ficou ali, né? As suas emoções, como é que não ficava ali. Sim, e assim, o que a gente tenta, faz, né? Eu faço, você faz, outras pessoas com deficiências e pessoas que abraçam a causa faz, não é romantizar a deficiência, a situação,
é levar a informação e fazer as pessoas entender que apesar daquilo que você está passando, passou, você pode ser uma pessoa ativa, você pode ter uma qualidade de vida, você não deixa de ser humano por isso. Você só precisa acreditar em você e fazer a sua parte e correr atrás dos seus sonhos. Entendeu? A gente não está romantizando, a gente é maravilhoso ser cadeirante. Não, não é. Não é fácil ser cadeirante. É difícil. Porém, eu tenho que escolher, Lu. Ou eu vou ficar me vitimizando a vida toda e nada vai mudar, ou eu encaro a situação de frente e aprendo a lidar com ela e aí aprendo a conviver com ela. E é o que eu tenho feito. Entendeu? A minha vida está mudando. A partir do momento que eu resolvi fazer isso, que eu entendi que era necessário eu continuar. Porque os meus sonhos, eles não vão cair no meu colo embrulhado de presente. Só eu posso correr atrás deles. Só eu posso realizar eles. Entendeu? Agora, se eu ficar ali isolado, eu sou coitadinho, eu não posso nada, eu não posso isso, eu não posso aquilo, e que não sei o quê, não vai acontecer. Tem um momento de luto? Tem. Tem um momento de procrastinação? Tem. Tem um momento de autoaceitação? Tem. E é importante respeitar esse momento? É. Porém, a gente precisa entender que é importante dar um fim nesse momento de procrastinação e iniciar um novo ciclo. E quanto A vida antes, continua. melhor, né? E quanto antes, melhor. A vida continua. A vida não para. Ninguém vai parar de viver a sua vida porque eu fiquei numa cadeira de roda. As pessoas vão me acolher, vão me abraçar ali naquele momento, mas vai ter uma hora que vai falar, Edson, eu não posso fazer mais nada por você. O que eu posso é te acolher e te incentivar. Mas você precisa querer, você precisa correr e fazer a sua parte. Entendeu? É isso. É o livre-arbítrio, né? É questão de escolha. A gente que escolhe. Cada um escolhe por si. Eu não posso escolher por Edson, não posso escolher por Tati, né? Não posso escolher por Stefânio. Cada um escolhe, cada um escreve a sua história, né? O que a gente Cada um pode é escreve dar sua as história. mãos, né? Mas assim, Ninguém se... eu não posso viver a vida de Edson, eu não posso decidir por Edson. Sim. E é Entendeu? em todos os aspectos isso. Até porque cada um tem as suas particularidades, os seus sonhos, os seus ideais, que, mesmo sendo diferente, faz parte do processo da vida humana, mas eles podem se interligar em momentos e cada um abraçar, acolher. Edson, eu não tenho como te ajudar no teu sonho, mas eu posso estar com você aqui, te incentivando com uma palavra amiga, com um apoio, com o que você precisar que estiver ao meu alcance, eu estou aqui. Mas é seu sonho, você tem que correr atrás. Pois é, tudo depende da gente, né? E assim, Edson, nossa live já está com 1 hora e 22 minutos, viu? A gente conversa, a gente acha que vai ser rapidinho, mas O é um papo está muito... assunto que é bem intenso, né? E assim, dá vontade de não parar mais. Mas uma coisa que eu não posso deixar de falar, né? A gente falando aí com essa questão, né? De formas como a gente escuta das pessoas, né? Aceitação, tudo. Uma coisa que eu queria ouvir de você, assim, é que você desse seu olhar, assim, como essa questão da superproteção, né? A gente que é pai, que é mãe, a gente tende a proteger nossos filhos, independente de deficiência ou não. E quando a gente tem um filho com algum tipo de deficiência, como é o meu caso, a gente tende a proteger mais ainda, por conta da deficiência, né? Eu digo assim, eu sou bem clara em dizer, não é o meu caso, eu nunca fui uma mãe super protetora, tá? Muito pelo contrário. Nunca fui, muito pelo contrário. Eu acreditava que eu precisava ser mais ainda, cobrar dela mais ainda, né? Porque a sociedade não vai ter pena. Então, eu sempre tive esse pensamento. Hoje eu estou mais tranquilinha, né? Mas, assim, eu tinha esse pensamento. Mas eu queria saber de você, como filho, né? Você acha que sua mãe teve essa super proteção com você? Você acha que isso prejudicou, atrapalhou? Fala um pouquinho sobre isso, porque eu sei que tem muitas mães aqui que assistem, que super protegem, né? Para a gente poder falar um pouquinho, né, da sua posição de filho, né? Sim, olha, a superproteção,
Não, da minha mãe não teve esse exagero. Houve uma proteção dentro da normalidade, entendeu? Até porque a minha mãe, eu tenho outros irmãos com as mesmas faixa etárias parecidas com a minha, entendeu? E fomos tratados de igual para igual. Se eu tivesse que apanhar, eu apanhava. Apanhei muitas vezes, inclusive. Levei muitas costas, tá, gente? Eu levei muitas costas. Era igual. Muitas coisas eu não fiz porque eu não quis, porque, como eu te falei, eu me fechei para me blindar do que eu estava passando. Eu me fechei. Eu me isolei. Entendeu? Não houve um problema com a minha mãe em relação a isso. Tanto que hoje, se eu quiser sair, de vez em quando eu saio, eu vou para casa de alguns amigos, vou resolver algumas coisas, aí eu vou com esse, como eu te falei, eu vou com o Uber de confiança, ou um amigo vem me buscar. A minha mãe só pede, ó, dá informação em qual lugar que você tá, por favor, para saber, entendeu? Você chega a que horas, só esse tipo de informação. Ah, não, vai ter gente, não sei o quê. É tranquilo. No meu caso é tranquilo, graças a Deus. Mas eu vejo muitos casos, né, na internet de mães que são super protetoras demais e acabam sufocando. Então, é importante tocar nesse assunto de que essa superproteção exagerada, ela pode ser prejudicial demais na vida da pessoa, seja ela com deficiência ou não. Com deficiência acaba sendo pior, entendeu? Porque é importante a gente se incentivar no filho essa independência, essa autonomia, a ele entender que frustrações faz parte da vida. Vai acontecer com todo mundo. Você pode se apaixonar e não ser correspondido, você pode sonhar algo e não conseguir realizar no seu tempo, você pode almejar algo e infelizmente não conseguir. Faz parte do processo. Cair faz parte do processo. O que você precisa fazer é entender que sempre tem que levantar e olhar para frente e voltar a caminhar. Agora, a superproteção de você querer resolver tudo para o seu filho, querer estar em tudo com o seu filho, você acaba o tornando inseguro. Entendeu? É importante. E a gente não sabe, né? Até quanto tempo a gente vai estar aqui, se a gente vai estar aqui o tempo todo, né? A gente está vivo hoje e amanhã a gente não sabe. Então, assim, eu sempre tive esse olhar, sabe? Assim, tem uma superproteção normal de uma mãe, né? Aqui em casa eu falo que os papéis em algumas coisas são invertidas. Meu marido é mais superproteção, né? Do que você eu. falou. Mas, assim, eu acho que é importante isso, né? A gente proteger, sim, mas a gente criar realmente para que nosso filho se desenvolva. E eu acho que esse meu olhar, isso contribuiu muito para o desenvolvimento de Luana, sabe? Sempre quando as pessoas me perguntam, né, como é que foi a infância de Luana, eu acredito muito que essa forma de conduzir ajudou muito no desenvolvimento dela, né? Então, da autonomia mesmo, a gente precisa dar autonomia para nossos filhos, a gente precisa realmente, senão... Sim, o que os pais precisam entender que a vida dos filhos deles é uma e a deles é outra. Vocês precisam, sim, estar ali compartilhando com eles e orientando eles, mas impedir eles de viver, não pode, gente, não pode. Até porque se vocês querem criar o filho de vocês preparado e forte para a vida, para o mundo, porque a porrada do mundo ela não é com amor, como a da mãe, do pai é. A gente fica com raiva ali na hora, né, quando a gente leva uma chinelada, mas é com amor. É com amor que os pais estão dando. A porrada da vida não é. Da vida não vai ser, na sociedade não vai ser. E se você não preparar seu filho para entender essa complexidade, essa realidade que é o mundo, seu filho vai ser frágil e, infelizmente, algo ruim pode até acontecer. Entendeu? Que a gente está, infelizmente, a gente está no período da doença do século, que é a depressão, por exemplo. Verdade. Muitas pessoas não são blindadas para lidar com frustrações e os resultados dessas frustrações é a ansiedade, é a depressão, é desencadear um monte de outras coisas.
E quando você vê, você pode estar perdendo uma pessoa que você ama porque você não a preparou para a vida, Isso mesmo. o processo da vida. Verdade, Edson. Muito, muito legal você fazer esse comentário, né? Porque às vezes quando a gente chega lá na frente, né? Nosso filho está adulto, ai meu Deus, onde foi que eu errei, né? Tem muito esse questionamento. E Sim, a hora é agora, né? Enquanto está criança, né? Eu estou com esse sim, olhar para mim, eu com meu filho com 6 anos e Luana com 14. Esse é o momento, né? Que a gente tem de realmente dar autonomia, né? Mostrar as situações da vida, precisa ser mostrada, a gente não pode esconder, mas assim, não fazer por eles, porque pode ter um momento que não vai ter você. E mesmo se tiver você, você não pode fazer o orienta. tempo todo, né? Você não pode fazer Sim, o tempo todo. Então, sim, assim, a gente tem que ter essa cautela. A gente tem que ter essa cautela, e isso é muito importante, né? sim, uma coisa que toda pessoa tem o direito, quer e vai viver um dia, se apaixonar. Você vai impedir o seu filho de se apaixonar, de viver um amor, porque tem medo que ele se frustre, que não dê certo? Não, não tem como. Faz parte do processo da vida. Todo mundo quer beijar, namorar. O que você pode Isso. fazer é conversar, orientar, filho. É assim, assim, assado. Pode acontecer de você se relacionar e não dar certo, mas está tudo bem. A vida continua. Você encontra outra pessoa. E se não der com essa pessoa, você vai encontrar outra e outra. E uma hora você vai acertar em alguém que vai dar certo. Entendeu? Mas viva a sua vida. Entendeu? Não, meu filho não pode, minha filha não pode, que não sei o quê, não. Isso não é para ele. Não, gente, isso é para ele sim. É Sim, para e tem todo que ser para mundo. ele, né? Tem que ser para todo mundo. Com responsabilidade, claro. Mas é para todo Sim, mundo. uhum. Verdade, verdade. A gente tem que. Eu gosto de falar sobre isso, Edson, porque muita gente me pergunta, assim, no particular, né? Essa questão de desenvolvimento de Luana, como eu lido com Luana, assim. E eu gosto de falar disso, né? Gosto de trazer esse assunto, que é um assunto que envolve todo mundo, gente. Envolve quem tem deficiência, quem não tem deficiência. Eu não lido com Luana desse jeito porque ela tem deficiência, eu lido com Luana do mesmo jeito que eu lido com Luan, que não tem deficiência, né? Então, assim, Sim, é um assunto que é voltado para qualquer pessoa, né? E é importante sim, essa questão de sim, superproteção, né? sim, verdade. Até porque, Lu, é importante ela beber de uma fonte confiável, que é você, que é o seu marido, do que ela ir buscar de forma autônoma na internet ou com um amigo e acabar recebendo informações erradas, Uhum, orientações equivocadas, entendeu? sim, E é o que os pais precisam entender. verdade. Ó, a Mina está aqui colocando, até porque desilusão é o que não falta no mundo. Verdade, Mina. E uma coisa aqui que Verdade. Mina comentou, Edson, eu anotei aqui para não esquecer de falar, que Mina, ela tem paralisia cerebral, né? E assim, ela está em um processo de aceitação. Então, ela ainda se questiona. E eu acho legal ela falar isso, porque assim, ela está nesse processo. E eu acredito no dia que ela vai entender, né, Mina? Eu acredito nesse dia, viu, Mina? Que você vai entender o seu propósito de vida e vai entender para que essa paralisia em Mina. Porque é isso que é importante, né? É como a gente falou aqui, Edson, não existe tempo de aceitação, né? Não existe o tempo do luto. Precisa se ter essa aceitação. E você, Mina, eu acredito que vai ter esse dia. Você está aqui acompanhando as lives, toda segunda-feira, histórias diferentes, você sempre se posicionando. Você é uma mulher linda, inteligente, gosta de aprender, então tem tudo para crescer muito na vida, né? E vai se descobrindo. E é assim mesmo. A vida é um processo, né, Edson? A vida é um processo. Pode ser um dia, 2 dias, 20 anos, 30 anos para você aceitar o seu diagnóstico. Não importa. Mas vai chegar. Vai chegar o Sim, momento, né? até porque, gente, assim, há uma filosofia que eu levo para minha vida. Assim, as pessoas, às vezes, eu faço muita música romântica, eu gosto muito. E escuto muita música romântica. Então,
a todas as pessoas que eu apresento, as pessoas, nossa, que música romântica, quem é a sua musa? Inspiração. Aham. Ainda não tenho, mas um dia eu vou Sim. ter. Aí, mas, tu tá apaixonado? Eu falo, sou apaixonado. Por quem? Eu, pela vida. Sou Sim. apaixonado em viver. Eu amo viver. A vida, ela é bela. Aham. Nós que fode ela, mas ela é bela, Aham. né? Exatamente. Ó, a Mena, ansiosa por esse dia e momento. Pois é, a Mena vai chegar quando você menos esperar, meu amor. Viu? Vai esperar, vai chegar esse dia. Acredite. Você precisa acreditar. Acreditar é importante, né? E mudar muitas vezes as colocações que a gente fala. Muitas vezes a gente faz afirmações no nosso dia a dia, que a gente está trazendo aqui para nossa mente afirmações negativas para a gente, né? Então a gente É verdade. precisa se posicionar de forma mais positiva, né? Mesmo que as coisas não estão acontecendo ainda, né? Sempre quando a gente for falar de algo, trazer sempre esse ainda, porque as coisas ainda não aconteceram, né? Mas sempre usar esse ainda, que é importante. A vida é Verdade. bela, sim, né? Sim, e assim, é normal a gente ter dias que a gente não tá bem, ter dias que a gente se Sim, sente frustrado por alguma coisa, mas levanta a cabeça depois e dá a volta por cima, cara. É exatamente. normal. Pois é. Que maravilha, Edson. Essa nossa live vai chegar a 1h40, né? A gente já precisa encerrar aí, né, Tati? Gratidão a todo mundo que está aqui presente. Mais uma vez, quero deixar o convite, né, Edson, para as pessoas verem contar sua história aqui. Algumas pessoas se posicionaram aí, falaram um pouquinho. Eu quero conhecer mais. Me chama no privado, né? Teve menino vencedor aí que, que há 4 anos é cadeirante. Eu acho que foi isso que ele colocou. Quero conhecer Foi. um pouquinho dessa história mais, né? Teve outra também, acho que é Silvia Terezinha. Então, assim, quero conhecer dessas histórias. Me chama no privado para a gente conversar. Oi, Yara, querida, você tá aí, meu amor? Um beijo grande no seu coração, né? Então, assim, são muitas coisas que a gente precisa ouvir, que a gente precisa conhecer, né? E assim, Edson, mais uma vez eu quero dizer que eu estou muito grata por você estar aqui, né? Fazendo parte desse projeto que a gente começou aqui no Instagram, né? A gente está trazendo essa força para a inclusão de uma forma tão linda, tão amorosa, aos pouquinhos, né? Porque a inclusão é todo um processo, né? Aqui a Obrigado, Yara Yara. disse que você é uma pessoa muito Obrigado, simpática. É mesmo, viu, Yara? Ó, obrigado, eu Yara. Um beijo já pra conheço o Edson há você. muito tempo, né, Edson? A gente É, sempre verdade. E a gente está já é se amigo há um tempo. falando aí. Pois é tão gostoso essas amizades. Sábado eu conheci uma mulher de São Paulo, Edson, que eu conheci aqui nas redes sociais. A Eliana Garrostini, né? Ela faz um trabalho muito legal com mulheres voltado. Ela viveu um relacionamento de abuso. E aí eu fiz eu tenho um projeto também voltado para mulheres, né? E ela participou desse projeto. E aí, quando ela esteve aqui em Salvador, eu falei, não, a gente tem que se conhecer. E foi aniversário dela, a gente cantou parabéns em plena praça aqui em Salvador. Foi uma delícia, foi uma tarde muito gostosa, Maravilha. uma Maravilha. tarde deliciosa. E estou muito Isso feliz, aí. quero te agradecer, agradecer a todo mundo, Edson. E para finalizar essa live, eu queria que você deixasse uma mensagenzinha aí para as pessoas que estão aqui assistindo, as pessoas que vão assistir gravada, e dizer que eu vou salvar essa live, quero que vocês curtam e deixem uma mensagenzinha aí para o Edson, hein? E sigam aí Vida Sentado, que vocês vão aprender muito. Tem muito conteúdo legal. A mensagem que eu quero deixar é pedir para a galera que está assistindo, depois, se puder, ir lá conhecer o Existe Vida Sentado, Sim. seguir, acompanhar a gente, eu e a Tati, que é minha colega que está aqui na página, acompanhar nosso trabalho que a gente desenvolve Dia lá, e 10 lá de eu também. janeiro ela está aqui comigo. Dia 10 de janeiro, né, Tati? Lá nós também fazemos vídeos, lives em parcerias. A Lu já teve a oportunidade de participar de algumas, o Stefânio que está aqui também, a Tati. E é isso, galera. A gente não vamos nos reprimir por conta da nossa situação de, né, que estamos, não. Apesar
os pesares, a vida continua, a vida ela é bela, cara. Não vamos desistir de viver por conta disso, não. Claro que cada pessoa tem o seu tempo, tem o seu processo, é importante respeitar e passar por esse processo. Mas que depois que esse processo acontece, você redescobre um novo olhar, um novo horizonte, uma nova forma de encarar a vida, de viver a vida e de entender que a vida ela é possível, sim, ser vivida com qualidade e com leveza. E muita beleza, cara. E muita beleza. Verdade. É, é essa a mensagem que eu quero deixar para vocês para finalizar a live. Que E Lu, delícia! obrigado, Sim. cara, pelo convite. Fico muito honrado de estar aqui hoje compartilhando com você, né, um pouquinho da minha história nessa nossa live. Você que já é meu fechamento, né? A gente já se conhece há um tempo, você já participou de tanta coisa na minha página. Fico muito honrado de ter sido convidado e de estar aqui hoje. Essa super parceria, cara. Estou muito feliz. Pois é, está aí, estou às ordens para o que der, né? E ver aí, estamos juntos sempre, né? Então, assim, o que precisar de mim, você vê que na live aí de um ano do perfil, né? De vocês, Vida Sentado, eu estava em uma vida, estava assim um dia super turbulento, mas eu falei assim, não, eu preciso estar lá, né? Porque assim, Foi. era um Foi. momento importante para vocês, importante para mim também, né? A gente precisa Foi. sempre ter esse olhar. Eu acredito muito nisso. Então, eu quis Foi. estar lá e quero estar sempre dando minha contribuição, né? Sim. Foi como eu disse para vocês na época da live. Eu escolhi a dedo os convidados porque vocês, de certa forma, colaboraram para a existência desse trabalho. O Existe Vida Sentada ele já é um pouco antigo. No Facebook, no Instagram, que ele fez um ano. Mas, de certa forma, vocês colaboraram para a continuidade e existência da página no Instagram, que era algo que eu já estava desanimando no Facebook. Eu estava querendo encerrar esse trabalho. Aí, quando eu imigrei para o Instagram, logo eu conheci vocês, os participantes todos da live, e cada um no seu tempo deu a sua contribuição anteriormente àquela live e ricamente enriqueceu mais o meu conhecimento de mundo Sim. e de ser humano, principalmente. Muito obrigado mesmo. Olha, deixa eu lhe dizer aqui, meu marido entrou aqui no quarto, porque eu vou logo dizer que ele é tímido, assim como você falando que você era, viu, Edson? Entrou Sim. aqui pedindo, você não quer dar uma palhinha de uma música sua, não? Ai, Ai, mano, ó. Edson vai lhe pegar na saída, viu? Dá uma palhinha aí ai. pra gente, gostei. Ó, pessoal, eu E tenho um aí? canal no YouTube, né? Eu tenho um canal no YouTube com a minha primeira música autoral lá, né? Ah, Depois vocês puderem ouvir lá também para dar uma colaboração, deixar um joinha lá, um comentário, tá? É Edson Ferreira. sim. Eu Não Quero Mais, o nome da minha primeira música autoral lançada, né? Aí eu vou cantar um pouquinho do refrão para vocês. Canta, canta. É como E aí cantar, depois, como eu Edson, falei. ó, sabe o que a gente pode fazer, Edson? Você me dá o link, Sim, se bem que aqui no Instagram a gente não tem como colocar o link, mas eu sim. escrevo o link e aí as pessoas copiam e colam e vão lá pro YouTube, né? Tá, eu vou te mandar a descrição, o nome, Certo. tudo. Mas canta aí. Vou cantar Canta aí um um pouquinho pra pouquinho do gente. refrão. Como eu te falei, é música romântica, tá? Eu gosto de romântica. Adoro. Tô cansado disso, eu não quero mais. Tô sofrendo muito por te amar. Eu não quero mais. Eu já cansei de chorar. Eu quero encontrar alguém disposto a me amar. Esse é o refrão, gente. Que delícia! Todo mundo aqui, ó, batendo palma. Gostou da ideia? Ó, foi meu marido, viu? Foi Nando aí que deu a ideia. E amei. Valeu, mano.
Show de bola. Gente, beijo grande no coração de vocês. Vou deixar salvo aqui a live. Volta e curte, viu? E depois eu coloco, Edson, passe para mim aí pelo Zap a descrição, para eu botar aqui na descrição também do Instagram. Tá Viu? bom. A descrição da música para a gente ouvir e curtir lá. E seguir todo mundo, Edson. Seguir todo mundo Beijão. aí, Edson, no YouTube. Tá bom? Beijo, Edson. Beijão, Boa noite. amor. Gratidão, meu amor. Beijo. Gratidão.